Celebrado hoje o Dia da Consciência Negra em mais de 800 municípios do país. A data marca o dia da morte do quilombo que lutava pelo povo afro-brasileiro. O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, em homenagem ao líder quilombola Zumbi dos Palmares. Morto nesta data, em 1695, ele deixou um legado de resistência e luta pela liberdade dos negros. O objetivo deste dia é fazer uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana na história do Brasil, além de combater o racismo. Um poeta chamado Oliveira da Silveira, ele fazia parte do movimento MNU, Movimento Negro Unificado, e numas escadarias de uma igreja ali do Rio Grande do Sul, ele se reuniu com vários intelectuais e falaram, não, para contrapor, né, essa data do 13 de maio, que o 13 de maio não é o dia do negro, não, essa abolição está inconclusa até hoje. Ele falou, não, nós vamos celebrar a partir de agora o 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, o dia, né, do assassinato do rei Zumbi dos Palmares. História que começou no século XVI, com a chegada dos primeiros negros ao país. Escravizados, tiveram que percorrer um longo e árduo caminho até a liberdade. O tráfico de escravos foi uma das coisas mais hediondas da história da humanidade. Acredita-se que mais ou menos 15 milhões de cativos foram trazidos para o continente americano. Desses, 45% vieram para o Brasil. E os escravos trabalharam nas mais diversas atividades, na lavoura canavieira, na mineração. E onde houve escravidão, houve resistências. Nós vamos ter os quilombos, dos quais o mais célebre foi o de Palmares, que, imaginem vocês, que durou quase 100 anos. Tropas portuguesas, holandesas atacaram Palmares, que ficava na capitania de Pernambuco, hoje estado das Alagoas, na Serra da Barriga, até que em 20 de novembro de 1695, o bandeirante Domingos Jorge Velho tomou o Mocambo de Macaco. Zumbi ainda foge, resiste, mas acaba sendo morto, né? A abolição da escravatura aconteceu há 131 anos, motivo de comemoração para os negros, mas também o marco do início de um novo período de luta, a luta pela igualdade social que dura até hoje. Isso porque, com a conquista da liberdade, os negros se viram sem apoio e os reflexos dessa fase tão difícil ainda são percebidos. Imaginem vocês, o sujeito era escravo, tinha 45 anos já era considerado velho, não tinha um palmo de terra, não tinha instrumentos de trabalho, não tinha capital, livre para fazer o quê? Muitos vão pedir para os seus senhores para continuarem trabalhando nas fazendas. Outros vão para as cidades, onde vão viver na periferia, em condições as mais precárias. Infelizmente, nós não tivemos no Brasil uma reforma agrária que concedesse terras a esses agora libertos, e nem políticas públicas que viessem a inseri-los na sociedade brasileira. As consequências estão aí. As estatísticas, a questão do desemprego, da criminalidade, que atinge muito mais os afrodescendentes do que o restante da população. A influência da cultura negra está em várias áreas no nosso dia a dia. Arte, gastronomia, religião e política são só algumas delas. Mas a principal influência mesmo está na construção da nossa história. E nesse dia da consciência negra, nós devemos repudiar, denunciar o racismo, a injúria racial, para que tenhamos uma sociedade efetivamente democrática e também que políticas públicas sejam executadas para pagarmos essa dívida histórica que nós temos com os afrodescendentes. Hoje, depois de tanta luta, podemos dizer que houve um importante avanço nas leis e nos direitos dos negros. Por outro lado, ainda estamos distantes da valorização de um povo que também escreveu nossa história. O que falta é vontade, sensibilidade dos políticos, porque o problema ele se encontra dentro das estruturas de poder. É um racismo institucionalizado. É um racismo institucionalizado, todas as esferas de poder.
E enquanto nós não tivermos mais justiça social, as estatísticas vão continuar sendo funestas em relação aos despossuídos, e os negros estão inseridos nessa categoria, mas alguns avanços estamos tendo. Felizmente, né, nós já temos uma quantidade bem maior de afrodescendentes nas universidades, temos avanços no que diz respeito a pessoas trabalhando em funções as mais diversas, e é preciso que esses avanços sejam ainda maiores. E através da educação, principalmente junto às crianças, combatermos todos os preconceitos.